Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Associados. Gurizada, hoje a gente vai falar sobre contabilidade e planejamento tributário, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Gurizada, falamos também para o Sebrae e, é claro, também aqui falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no @Agência Arcona e, é claro, também falamos aqui no Café para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Fala, gurizada, tudo na santa paz, tudo tranquilo, a gente gravando hoje nesse feriadinho pra nós aqui no Sul, né? Pra quem não é daqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos escuta no seu turno de preferência. Pra quem não é daqui do Rio Grande do Sul, hoje é o nosso dia glorioso, né? O 20 de setembro. Então, o nosso feriado local, inclusive, noite passada foi uma bailanta com churrasco, né? Um evento das tradições locais aqui, mas o Café Empreendedor sabe que os feriados, sejam eles locais, regionais, nacionais, são só mais um detalhe aí de todas as cartas que estão na mesa, né? E o PIB tem que seguir aumentando e nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Com certeza, com certeza. Buenas, 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha, alguns já chamando de Dia do Gaúcho, então a gente tem essa... Tu vai entonar o hino aí ou não? Não faz assim, depois a gente bota, quem sabe faz ao vivo, a gente bota na gravação, mas acho que é isso, é importante a gente cultuar, mas principalmente refletir em cima de tudo que já passou e tudo que a gente tem pela frente. Acho que o nosso estado ele tem muito isso de ter uma cultura muito forte, que se destaca em todos os lugares que a gente vai, e é muito legal que a gente vê cantor nativista aqui, quando vai para outros lugares, tem esse reconhecimento, principalmente porque tem muito gaúcho espalhado por aí e o pessoal consome a tradição, né? Então, para quem é de fora e chega aqui no Rio Grande do Sul, às vezes acha estranho porque o pessoal veste pilcha, veste a indumentária o ano inteiro, não é somente no 20 de setembro, como alguns, como eu, só usa no 20 de setembro. Mas acho que é interessante quando a gente fala isso de cultura, né? A gente faz muito link com todos os programas que a gente tem por aqui. Então acho que dá para fazer essa relação aí da cultura de um povo com a cultura de uma empresa e como as raízes fortes dão resultado e assim por diante. Então, temos vários assuntos importantes hoje, mas... Vai falar, não? Vamos falar? Vamos falar rapidinho. Vamos só citar, né? Sim, citar, porque é a música mais tocada aí em todas as plataformas. Eu me atualizo com vocês. Alguns pacientes me mandaram hoje comentando e eu tava bem por fora, tava vivendo 20. A música mais tocada nas plataformas do país foi a do Chico, né? Que a Luísa Sons então fez em homenagem ao agora ex-namorado dela. E hoje ela leu uma carta aberta ali no programa da Ana Maria Braga, expondo ali a traição dele. Então é o assunto mais comentado no momento. Mas também tem um outro assunto que é as lives de NPC. Meu Deus do céu. NPT, NPC? Bota aí, chimarrão. Que é? Churrasco. Já é o 20 de setembro, né? Vamos fazer uma live pra ganhar dinheiro. Não, olha, mas o legal, assim, que tem muito produtor de conteúdo sobre marketing e tal, o pessoal traz essa... Cara, não tem dinheiro fácil. Isso aí, a própria plataforma do TikTok já identificou que é... já identificou que aquilo é contra a política da própria empresa, né, cara? Então, né, é duração curta ali. Algumas pessoas conseguem fazer algum dinheiro, mas, cara... Tu não precisa te expor ao ridículo pra ganhar autoridade e faturar na internet, nas redes sociais, né? Essa é a mensagem que eu acho que a gente precisa deixar. Porque as ondas, o pessoal quer surfar todas as ondas, né? E tu não precisa surfar algumas ondas. Mas vale a pena um exercício social, de análise social, assim, mais abrangente. Psicológico. Entra lá no TikTok, vai no botãozinho live e olha. Cara, só olha assim, como um curioso, vai passando ali, é bizarro. É no mínimo bizarro, mas tá ok, né? Segue o baile. Quem não sabe, dá uma pesquisa no Google aí, pergunta pro ChatGPT que logo ele já vai saber explicar esse fenômeno que aconteceu em 2023, porque isso vai ficar na história. Sim, mas cara, é legal porque assim, se tu entrar agora, se eu ligar agora aqui durante o programa e for na live, vai estar rolando um monte de live desse formato, né? Ao vivo e, cara, não é uma, duas, é uma cacetada e de brasileiro, é muito louco. Mas, enfim...
TikTok é uma rede a ser estudada, né? Mas ela traz muito resultado também, né? Não dá pra Mas justamente dizer... por isso, né? Porque tem uma identidade própria, tem um conjunto público, de coisas né? que funciona lá e só lá. É. Fora dali não é assim que funciona. Mas ok. O pessoal gastou rios de dinheiro pra fazer o... Como é que é? O metaverso? Tá ali, o TikTok já é um metaverso. Ele já é um outro. Não é universo. fácil. Buenas! Show de bola então, gurizada. Vamos puxar o nosso bate-papo, que vai ser então sobre contabilidade, sobre planejamento tributário. E para falar sobre esses temas, nós trouxemos elas, nossas poderosas. Muito bem, gurizada, nossas poderosas da semana são a Adriane Rodrigues e a Vanessa Moura. Elas são sócias da Exacta Assessoria Contábil. Sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. A gente já se conhece de longa data, né? Mas antes de mais nada, pedir para as nossas poderosas se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória. Então, a Exacta, ela surgiu em 2018, né? Com a ideia de prestar serviços contábeis, assessoria contábil, mas sempre voltada com um diferencial, né? Em mostrar o resultado através da contabilidade, né? O controle do planejamento tributário, quanto é importante, né? Saber se essa empresa ela realmente está enquadrada dentro da tributação de acordo com a sua atividade. Né? Nós temos uma carga tributária bem elevada, né, no país. Bem simples de entender também, né? Bem formato de simples trabalho. de entender. Procurar passar a mensagem para cada cliente, né, na leitura dele, porque eles não são obrigados também a entender, né, dos termos contábeis, né, como deve ser implantado, né, as informações. Então, desde 2018 a gente vem aí se lançando, né, temos as redes sociais, né, onde a gente está apresentando o nosso trabalho. Não, maravilha. Eu quero saber da Adriane, assim, antes de chegar na Exacta, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, é a contadora de formação. Sou contadora desde 2009 pela Universidade Católica de Pelotas, né? Antes disso, técnica em contabilidade, então a minha vida foi trabalhar com contabilidade, não sei fazer outra coisa, né? Então, tenho uma pós-graduação também em MBA, Controladoria e Finanças. E desde então a gente segue aí fazendo serviços, prestando serviços nas empresas também, que a gente trabalha bastante com isso, né? Consultoria. Maravilha, maravilha. E a Vanessa, que tá online, né? Boa noite. Só assim, a gente tá fazendo nosso primeiro programa, Porto assim. Alegre. Certo, boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigada, Leandro, pelo convite. Eu acho de suma importância, né, nós trazer nossa trajetória, assim como eu acho o programa do Café Empreendedor muito bacana, né, para a gente conhecer as histórias das demais pessoas e também levar como inspiração, né, eu acho isso muito bacana. Pois bem, Vanessa, eu diria que eu sou uma guria em movimento. Se eu fosse me descrever, é uma menina que está sempre em movimento. Eu venho com viés da contabilidade já desde tempos passados, sou formada em técnica em contabilidade, atuei aí na contabilidade pública e peguei bastante zelo pela profissão. Optei por dar andamento nos estudos, né? Fiz o bacharel em ciências contábeis, mas o tributário sempre foi o brilho dos meus olhos. Por quê? Porque eu acho que que o tributário a gente consegue trazer o cliente, falar da importância, né, que tem de ter um planejamento, que através desse planejamento a gente consegue gerar o lucro para a empresa, né, que hoje é o objetivo da Exacta. Eu tenho também MBA em Direito Tributário, né, sou especialista nessa área, venho atuando há mais de 7 anos nessa área e trazendo soluções para o cliente. Eu e a Adriane nos conhecemos, inclusive, em aula, né, Adriane? E foi uma parceria que deu super certo, né? A gente vem sempre conversando, instigando e trazendo sempre novas soluções aí para o cliente. É um trabalho que é muito satisfatório, porque a gente vem tirando essa imagem que o contador, ele é só um emissor de guia de impostos, né? Eu sempre friso bastante para o cliente que nós somos aliados ao negócio. Através do planejamento tributário,
tu também tem caixa financeiro, né? Porque hoje cerca de mais de 30% de lucro de uma empresa é impostos. Então, o que tu conseguir de benefício para esse cliente e que seja de uma forma menos onerosa para ele, é muito bacana e satisfatório também para o cliente, né? A gente vem notando muito isso e vem vendendo muito isso no mercado. Não, e aí fica todo mundo feliz, né? Agora, contar uma curiosidades curiosas do Café Empreendedor, né? Eu conhecia tanto o Adriano quanto a Vanessa em sala de aula. Tive o privilégio de trabalhar com a Adriane aqui, fomos colegas, né, na mesma universidade, e a Vanessa foi minha aluna também. Olha né? só. Então, isso é legal de trazer, assim, porque a gente vai se conhecendo, e o meio acadêmico, ele também te proporciona networking, contato, né? O pessoal muitas vezes, hoje em dia, deixa de, eu não preciso frequentar a universidade, tem curso online, mas o networking que tu faz também durante a faculdade, ele tu leva pra vida, para os negócios, e isso é legal da gente trazer aqui, né? Perfeito. Acho que a fala de vocês é bem importante, porque a contabilidade, acho que, tirando ali as empresas que são MEI, ela é obrigatoriedade, né, é de forma obrigatória para todas as empresas, todos os CNPJs constituídos, e que, acho que na sua grande maioria, não faz internamente, né? Porque, primeiro, não é qualquer pessoa que pode fazer a contabilidade de uma empresa, então ela começa sendo, acho que, a maior terceirização que existe hoje dentro das organizações é a parte contábil, né? O staff. Pelo menos a mais natural. Não sei se é a maior, mas é que ninguém pensa duas vezes, assim. É bem mais fácil de a gente falar sobre terceirização com esse tipo de tarefa. Tu compõe, tu institui a empresa já buscando um contador para te orientar, né? E acho que isso é importante, a fala de vocês, para tirar esse estigma, né? A gente falava um pouquinho aqui nos bastidores sobre a visão que os empresários, que as empresas acabam tendo do serviço de contabilidade, né? Vocês podem falar para nós um pouquinho só dessa introdução, assim, como é que vocês abordam o cliente quando ele inicia lá, né? Para explicar um pouquinho desse papel, o objetivo final, né? De se ter uma contabilidade e não só emitir uma guia. Sim. Iniciando, assim, um cliente nos procura para a abertura da empresa. Então, desde a abertura, a gente já vai fazer o estudo dessa atividade, onde ele melhor vai se enquadrar no tipo de tributação, né? Orientar os custos que ele vai ter inicialmente a partir do faturamento que ele venha a ter, né? E ali no início a gente já vai passando todas essas informações, né? O acompanhamento, o fluxo de caixa, né? O tipo de documentação que a gente precisa. Isso vai depender muito de cada atividade. Né? Se é um comércio, ele vai ter um fluxo muito maior de documentação do que uma prestadora de serviço, né? Dependendo das atividades. Mas assim, o pessoal está interessado em escutar, em conversar num início de trabalho? Infelizmente não. Tá? Então existem clientes e clientes, né? Então existe aquele que sim, está interessado, olha, o meu resultado está muito baixo, o que está acontecendo? Vamos melhorar, vamos, né? Onde é que eu estou errando? O que eu preciso melhorar? A gente vai lá e orienta. Alguns não dão essa devida importância, né? Como é que eu vou apresentar um resultado satisfatório para a empresa? Desde que eu receba toda a documentação, né? Nós precisamos saber a real situação da empresa. E, infelizmente, né, não acontece. Aí a gente não vai conseguir apresentar um resultado. Acho que esse é um estigma, né? Muito de... As pessoas sabem que é obrigatório ter um contador, já iniciam reclamando que tem que pagar um contador, né? Mas não entende a função desse contador, a importância que tu tem que dar ao serviço para ter o retorno. E uma questão também que, né, é importante, nós somos responsáveis por esse CNPJ. Uma vez que nós não cumprimos uma obrigação, nós estamos responsáveis pelas multas, né? E não são poucas. Então, isso é importante também a gente frisar. Nós somos responsáveis pelo CNPJ das empresas. Não, eu acho que é legal passar o seguinte também. Muitas vezes o cara começa como MEI, né? O empreendedor que está nos ouvindo, e aí consegue fazer sozinho pelo site lá, consegue fazer o seu próprio CNPJ, tarará, e na mesmos 15, 20 minutos ali. Na verdade, ele não faz. Não é que ele não faz nada da parte contábil, ele só abre a empresa porque ele só tem que declarar uma vez por ano. E aí consegue tirar uma nota ali, duas, acho que... sozinho ele consegue ali, né? Emitir nota sim, mas eu digo, ele não declara nada de receita e despesa ao longo do ano. Ele vai declarar só uma vez por ano quando tem o prazo legal. Ele vai precisar de ajuda, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele já começa
muitas vezes abrindo a empresa, atendendo o cliente, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, opa, peraí, eu preciso fazer a minha declaração. Aí tu só faz o negócio quando tá estourando. Aí quando é que procura normalmente o serviço? Quando já a coisa tá. Ou quando o CPF já trancou, porque tranca, né? E isso é questão do MEI, eu gosto sempre de conversar assim, o MEI, realmente, tu não estás obrigado a ter um contador. Mas tu tem que ter, sim, a percepção do que tu precisa fazer para manter o teu MEI, né? Então, eu já tive experiências de pessoas que abriram o MEI. Não vou precisar mais e deixaram. Gente, quem abre o MEI e não vai usar mais tem que encerrar. Senão vai gerando aquelas guias mensais eternamente, né? Aí, quando é que... trancou o CPF, sim. Tá com uma dívida lá na Receita Federal em função dessas guias em aberto. E essa historinha que tu tá comentando, eu já ouvi várias vezes de muitas pessoas que começam ali uma atividade, mas não tem aquele andamento ali, né? A pessoa tirar para uma nota, para um tiro ali, um serviço realmente, pontual. Em 10 minutos, você, né, sai ali o CNPJ, né? Em 10 minutos se cria o compromisso com o governo, né? A partir daí, aí, mais que vai acontecer. Mas aí se eterniza isso, né? Então tem que ter cuidado e a gente pega muito, assim, às vezes por falta de conhecimento, enfim. Mas é bem importante isso. O que eu ia colocar aqui na roda, né, pra gente conversar é justamente isso. Eu não muito raro, eu convido aqui pra gente pensar um pouco sobre como é que surgem os negócios. E acho que aqui é um momento, é uma situação onde isso tá muito conectado. Tem muita gente que tem uma noção um pouco mais abrangente do que implica ter um negócio, mas tem muita gente que não. Né? E aí o MEI aqui que a gente fala que é automático, entrar lá. A gente começou pelo exemplo do MEI, que eu acho que é o mais simples de acompanhar, né? Mas, tem gente que começou informalmente, começou o seu negócio e aí conforme a coisa foi andando, foi se dando conta, nem que seja um dia eu quero me aposentar, ou até um dia cheguei para um cliente que me pediu uma nota fiscal, o que eu vou fazer? Sim. E aí, para a gente começar a falar sobre essa questão, né, que a gente coloca na mesa aqui hoje, falar de planejamento tributário, a gente não pode deixar de falar sobre esse entrave que acontece, que o nosso sistema tributário, que é complexo aqui no Brasil, né, pelo menos para o cidadão comum, obviamente, né, que para quem trabalha com isso, se dedica ao conhecimento, ao estudo, né, não é da mesma coisa que a gente está falando, mas para o cidadão comum já é difícil ter informação e esclarecimento sobre o regramento do seu próprio país. Esse tipo de complexidade versus a agilidade das questões dos negócios, o que precisa estar funcionando, o tempo que não sobra para parar, sentar, planejar, conversar com o contador, conversar com mais de um contador, até decidir quem vai ser a tua pessoa de confiança, entender que o contador não é entre aspas, fiscal do governo e que eu não preciso ter um por dentro com ele, um por fora comigo, né? Que é muito comum, gente. Tá falando de, né? Falamos nessa mesa sempre de vida real, né? Então, acho que pra gente começar a falar de planejamento, acho que a gente precisava falar um pouquinho antes sobre isso, sobre o que é a realidade, principalmente dos autônomos, dos pequenos negócios e dos médios que começaram atravessados, que demoram para acertar o passo porque não eram nem cientes de todas as suas obrigações e muito pouco conheciam sobre o nosso sistema tributário. E eu acrescentaria a questão dos fornecedores, né? Porque tu não consegue organizar a tua parte contábil fiscal se tu não tem fornecedores que estejam de acordo com as regras que tu precisa seguir. E aí muitas vezes tu depende de um fornecedor que tem que emitir uma nota, que tem que ter também a parte dele regularizada, que também não tem. E aí, como é que tu vai regularizar a tua se tu contrata, seja para pedir um documento fiscal, seja num restaurante que tu vai, seja enfim, do insumo que tu compra. Acho que essa cadeia ela é muito mal... acho que tem muito educada. Espaço pra informalidade, né? E isso não vem lá da base de, ok, tu abriu um CNPJ, então, sei lá, tu vai ter que fazer 10 videoaulas com o mínimo de questão tributária fiscal. Porque é isso, o MEI ele facilitou muito a abertura das empresas e hoje a gente tem muitos fornecedores MEI, porque é uma facilidade, mas tu tem uma carga absurda aí de empresários ou donos de CNPJs que não tem a mínima ideia nem de imposto de renda. Né, que é a pessoa física. Daí a gente vai para a pessoa jurídica, piora muito. Deixar vocês falarem um pouquinho dessa experiência de vocês aí, como é que vocês enxergam isso na prática, né? Sim, perfeitamente. Bom, voltando ali um pouquinho que vocês estavam falando, né, de como o cliente ele aborda isso, eu costumo dizer que nós somos
aliados junto com eles na viabilidade desse negócio, né? Porque o cliente, ele nos procura de um certo modo para a tributação, mas a gente consegue enxergar isso como um todo, né? Então ele envolve não só um planejamento tributário como estratégico, porque vem outras obrigações junto com isso. Então a gente traz aí o estudo da viabilidade do negócio, né? Os custos, sempre em conjunto com o cliente. Então, a Exacta hoje busca bastante trabalhar isso, né? Fazer essa viabilidade do negócio junto com o planejamento estratégico. A gente já iniciou com vários MEIs, é bem interessante falar do MEI, porque geralmente é o início do negócio de muitas pessoas, né? E a gente vem acompanhando aí que tem umas regras específicas, né, para a pessoa se enquadrar. Então chega um tempo que a pessoa expande, né, e a gente consegue sempre acompanhar e evoluir junto com a empresa, né? Essa questão aí de obrigações, a nossa legislação, ela tem muita inconformidade. Quando eu digo isso, até a questão de vocês falar de fornecedores, tá? Então, tem empresas que hoje elas podem optarem, né, pelo regime, por exemplo, do Simples Nacional, que hoje a gente tem um regime unificado de impostos, né, de certa forma menos oneroso, porém não tanto, que eu diria que ele exige tão estudo quanto uma empresa de regime geral, né? Ele tem suas particularidades, ele tem a questão de que a partir de que a empresa ela acumula um faturamento, ele eleva muito a carga tributária. Mas hoje, por exemplo, os fornecedores muito grandes que vai comprar a mercadoria de uma empresa do Simples Nacional não pode se tomar créditos, o que dificulta para a microempresa vender para grandes negócios. Então, a partir daí acontece muito planejamento tributário, porque a empresa que ela vem com menos obrigações, optando pelo Simples Nacional e expande para o regime geral, é um novo mundo. Ele começa a pagar o ICMS de forma integral, ele começa a pagar o PIS e COFINS, então é tudo uma análise junto com o cliente de que é feito justamente, né, para eles seguir gerando fluxo de caixa e também ter ótimos fornecedores. Hoje mesmo, por exemplo, a gente tem questão de que tudo que a gente compra, tudo que o cliente compra no regime geral, ele pode se creditar. Então, quando a gente vai fazer a viabilidade, um estudo aí de planejamento tributário, isso é muito interessante, porque a gente consegue gerar muitos benefícios, né? O planejamento, ele é muito voltado para isso. Porque, de certo modo, vou dar um exemplo para vocês, hoje, o nosso Rio Grande do Sul, ele conta com bastante benefícios fiscais, mas diria que poderia ampliar mais em questão para os nossos negócios locais. Às vezes é mais viável para uma empresa iniciar abrindo sua matriz lá em outro estado, fazendo transferência para gerar uma carga tributária menos onerosa. Então, tudo isso é um planejamento tributário. De antemão, assim, é muito importante a gente ter um acordo mútuo. Quando eu falo isso, o cliente estar junto com nós, porque a gente, sobretudo, precisa entender o que o cliente busca. Olha, eu pretendo importar, eu pretendo exportar, eu pretendo ter vender um X produto, né? Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, a abordagem, ela vem muito nesse sentido, e eu acredito que hoje a Exacta venha fazendo esse trabalho forte de não só oferecer a contabilidade para o cliente, porque a contabilidade, ele faz parte do escopo do contador, que né, a gente analisar faturamento em base demonstração de resultado, receita menos despesas, né? E durante o ano ir acompanhando aí o fluxo, a movimentação e também mostrar para ele por que caminho, porque a contabilidade ela também tem isso, né? Ela te mostra o caminho, olha, a gente está tendo muita despesa nisso aqui, tem que arrumar uma manobra de tirar daqui para a gente ter mais lucro, né? Então, além disso, o planejamento tributário, ele vem muito forte para gerar caixa, né? Porque
quem não tem conhecimento, a gente já pegou cerca de empresas pagando assim, 40% da renda de tributos. E tem maneiras que a gente consegue, tudo dentro da elisão fiscal, né? Fazer de uma forma que seja mais vantajosa para o cliente. E isso, eu acho que é o trabalho mais gratificante do contador, assim, né? Poder demonstrar essa economia tributária. Acho que a gente toca num assunto que ele é... A gente sabe que o calcanhar de Aquiles aqui da maioria das empresas, mesmo de grande e médio porte, que é a própria palavra planejamento, né? Enxergar aonde ela quer chegar e como ela quer chegar. Quando a gente fala das questões tributárias e os regimes, tu saber quais são os seus próximos passos, sei lá, Porque muito se fala planejamento estratégico, não pode ser mais de 3, 5 anos. Entre aspas, né? Tudo bem que tu tem que fazer um planejamento mais curto de 1 ano para as coisas acontecerem, mas tu tem que saber para onde tu tá caminhando, porque a gente falou bastante sobre a MEI agora. Quando tu chega lá em agosto, setembro, tu já tem aí um patamar se tu vai ultrapassar um faturamento para tu começar a te preparar que tu vai trocar de regime, mas a própria questão do simples para lucro real, lucro presumido, como vocês estão comentando aqui do regime aberto, também as empresas já têm esse vislumbre e até para sentar com o seu escritório de contabilidade, com o seu contador, para enxergar, ok, se a gente continuar nessa média, o que a gente vai fazer no próximo ano? Porque como a gente não se planeja e tudo vai acontecendo, tudo em cima do laço, como a gente gosta de falar aqui no Rio Grande do Sul, não dá para tu pensar em dezembro que tu vai trocar de regime em janeiro. Não, com certeza não. Então é o que a gente sempre procura. Agora, outubro, novembro é o momento que a gente começa, né, a fazer as análises, né, e conversar com cada um, solicitar os documentos, né, para concluir a contabilidade, o que está faltando. E aí é o momento que a gente vai fazer esse levantamento. A gente pode falar, acho que rapidinho, sobre essa diferença de regime tributário, né? Porque tem muita gente que nos escuta que não sabe nem o que é lucro real, o que é lucro presumido, a questão de aproveitamento de crédito. Ainda que tenha CNPJ constituído. Eu ia dizer isso, cara. Porque muitas vezes começa no mais... isso aqui vai me resolver agora esse ano, e nem o empreendedor vai ter aquela noção de, daqui a 2 ou 3 anos, daqui a um determinado tempo eu vou chegar lá. O cara até vai construindo essa visão durante o ano que tá correndo ali, daquele jeito, né? A gente vai começar um BPO financeiro mesmo, a gente pergunta pro cliente qual o regime tributário que ele tá, ele não sabe. Ele não sabe se é simples, se é real presumido, e muito menos a tabela, a alíquota que paga. E aí eu percebo que isso é uma falha de comunicação dele com o contador dele, né? E nós, contadores, nós somos o braço direito, acho que, do empresário, né? A gente tá ali para ajudar. A gente não quer estar no papel de dificultar, a gente tá ali para ajudar, né, através do nosso trabalho. Então, mudar um pouco essa percepção, né, que eu tenho que pagar honorários, eu só pago honorários, não tenho um retorno, mas a gente está ali para dar esse retorno, né, e tem que caminhar junto, né. Então a gente quer mostrar isso, a gente está para ajudar. Vou deixar a Vanessa explicar um pouquinho da parte, né, dos impostos ali, das tributações. Certo. Bom, atualmente a gente conta aí com 3 regimes tributários. Também temos o lucro arbitrado, que ele vem ser uma carga mais onerosa, que é quando praticamente uma empresa ela é punida, né? E aí ele é aplicado um novo regime com uma tributação um pouco maior para o cliente. Mas nem vamos abordar esse caso. Vamos falar dos 3 principais aí, que é o que a gente vê mais nos negócios, que seria o Simples Nacional, né? O Simples Nacional ele é um sistema unificado de impostos. Todos os impostos que uma empresa de regime geral recolhe, eles recolhem de uma forma unificada, ou seja, em uma guia só. A gente começa ali, eu diria que o Simples não é simples, como vários contadores falam. Ele a gente trabalha aí com 5 tipos de atividades e com 5 tipos de alíquotas. E o Simples Nacional, ele trabalha, né, com esse faturamento acumulado. Na medida que a empresa ela vai acumulando faturamento, ela aumenta, né, essa tributação. Por isso a importância, né, a gente volta a falar, porque toda empresa que ela abre, ela
sente a necessidade de ser simples nacional e não, às vezes não é aplicável, né? Porque a gente tem questão aí de atividades que já começam, por exemplo, com uma tributação inicial de 15,5%. A gente usa outras estratégias, né, que pode diminuir essa carga tributária, mas às vezes não é aplicável porque também tem o custo da folha, né? Então se torna mais viável a gente optar pelos demais, assim, do regime geral. E, em resumo, Simples Nacional é isso, certo? Ele vai ser sempre direcionado para o cliente, a guia ali, conforme o faturamento dele, seja de faturamento de venda, seja de prestação de serviços, de indústria, enfim, emitido até o 20º dia para pagamento. Já do lucro presumido, né, o próprio nome diz, ele é uma presunção de lucro, ele é um regime, às vezes, muito vantajoso para a empresa. Por quê? Porque a Receita presume que, por exemplo, 8% do teu faturamento é lucro. E, às vezes, a empresa obtém um lucro muito maior que isso. Então, para a Caixa, em questão tributária, ele é muito favorável. A questão do presumido, ele vai de acordo com a atividade, né? A gente tem aí a presunção do IRPJ de 8% para atividades do comércio. A gente tem para prestadores de serviço 32%. Então, pequena ele é uma diferença, carga maior. Ele é uma carga maior, por isso que, às vezes, para o comércio, o lucro presumido acaba sendo vantajoso pela presunção do RPJ ser menor e, além disso, eles poderem aproveitar o crédito do ICMS, tá? Que é o regime ali cumulativo. A empresa tributa na venda, mas também os insumos ali, o que eles compram, eles conseguem se creditar. Então, dependendo ali, né, se a empresa comercializa bastante, enfim, tem mercadorias vindas de outros estados, eles conseguem, né, tomar todos esses créditos e diminuir bastante a questão do ICMS. Também o ICMS aqui dentro do Rio Grande do Sul conta com muitos benefícios fiscais, isenção, diferimento, que é bem interessante, né? Tu optando pelo lucro presumido ou lucro real, tu consegue aproveitar esses benefícios. É muito importante frisar isso também, que o Simples Nacional, por ele ser um regime unificado, o cliente ele não consegue optar por muitos benefícios fiscais, certo? Exceto os previstos em leis, que são monofásicos ou substituição tributária aí do ICMS. Em resumo, o presumido é isso, tá? Ele é uma presunção do lucro, o cliente, conforme o faturamento, vai pagar ali a alíquota dele de RPJ e também vai pagar o PIS e COFINS ali, que tem uma alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente, não sendo passíveis de crédito para PIS e COFINS. Quando falamos de lucro real, muda um pouco o cenário, né? O RPJ e contribuição social, eles são calculados de acordo com o lucro líquido da empresa, tá? Então, receita menos despesas. Para a empresa que apresenta eu diria que cerca de 80% do faturamento são despesas operacionais, custos, despesas com folha, assim, né? Que também às vezes é muito oneroso para a empresa. Acaba sendo muito vantajoso o lucro real, porque o próprio nome fala, tu vai tributar conforme o teu lucro, né? Então, a gente tem aí as empresas também que apresentam prejuízo, que quando tem um prejuízo fiscal, ele não paga o imposto, certo? Então, é bem bacana fazer a viabilidade desse negócio. Claro que, para uma empresa que está iniciando, eu acho o lucro real um pouco duvidoso, porque tu vai estudar a viabilidade do negócio conforme o andamento, né? Vai ver o que de fato vai ter de custo, se vai precisar ter uma folha alta. Então, o lucro real, ele costuma ser, assim, aderido conforme o andamento da atividade, certo? É um regime tributário também que se toma créditos, principalmente também do PIS e da COFINS. Então, a gente tem aí principalmente o comerciante, a indústria, né? Que apresentam bastante insumos para desenvolver a venda ou até então a industrialização de seus produtos, né, materiais, embalagens, enfim, que consegue ser tomado esses créditos e diminuir
a base tributável, né? Compensar com os seus débitos aí das suas saídas. Então, em resumo, o lucro real é isso também, tá? Eu diria que dos 3 que a gente trabalha, o mais difícil é o Simples, porque o Simples Nacional a gente não consegue aplicar muito esses benefícios, né, conforme eu falei anteriormente. Então, chega um certo ponto que o cliente está no meio do ano e está achando que está pagando muito imposto, e é bem importante a gente até frisar isso, né? A opção pelo regime tributário, ela sempre se dá no início lá de janeiro, por isso o estudo da viabilidade agora, conforme a Adriane comentou, né? A gente faz esse estudo já nesse último trimestre aí do ano calendário para aplicar para o próximo ano, porque a gente não consegue cancelar um regime e partir para outro, né? Aderir outro. Ele vai ser sempre, durante o ano, aquela opção, exceto se porventura hoje o Simples Nacional tem umas atividades impeditivas que não deixam optar pelo regime, por exemplo, atividades de loteamento de terreno. A empresa ela tem só uma atividade de compra e venda de imóveis e ela quer fazer uma outra atividade, aplicar uma outra atividade econômica. Automaticamente a Receita Federal subentende, né, que não é mais do Simples, e após essa competência começa a ser tributada pelo regime geral. Acho que esse é um ponto interessante, porque a gente tem bastante empresários que passam por aqui, e também clientes, que começam um negócio e aí abrem uma filial, entre aspas. Né? Porque entre aspas, porque muitas vezes não é legalizada essa filial. Utiliza o mesmo CNPJ, só abre em outro lugar. Vocês podem contar para nós como é que funciona essa questão de ter 1, 2, 3 negócios ao mesmo tempo? Qual é a diferença de ter um CNPJ único, de ter filial? Porque tem muito cliente que acha que abrindo um outro CNPJ com os mesmos sócios, ou com um sócio perante os 2 CNPJs, mas usando o mesmo KNAI. O que vocês podem contar um pouco para nós assim, de que seria o ideal, e principalmente porque a gente está falando de planejamento tributário. Então, agora, peraí que eu vou abrir o nome, eu vou abrir uma empresa, o nome da minha filha aqui, do um tio, e aí junto os dois ali, o mesmo endereço também, né? Seguro na alíquota menor e tá tudo certo, né? Não, muitas pessoas se remunerando disso, né? Tem gente que Sabe, tem que é tipo laranja de né, enfim, de ser partidário lá nas questões familiares, ou enfim. É bem interessante, onde eu percebo muito isso, né? Abrir no nome do tio, do vô, do pai, né? O MEI. Porque o MEI, ele está limitado ali aquele faturamento anual ali de 81 mil, né? E para não sair desse desenquadramento, né? E a gente recebe, assim, ligações e tal. Ah, não, mas eu já resolvi. Eu digo, resolveu, não vai precisar. Não, abri no nome do laranja. Do poxa. O que tem que ter essa percepção, né? Poxa, eu estou faturando legal, é o momento de eu crescer. E não abrir um outro MEI no nome de... Né? Então, realmente, aí fica difícil a gente chegar num controle ou num planejamento quando eu tenho as coisas distribuídas de forma diferente. Em relação às empresas, né? Eu tenho já um CNPJ aqui, eu não vou abrir uma filial e vou abrir um outro CNPJ. É interessante porque eu estou passando por uma situação parecida, assim, numa empresa que a gente fez consultoria, e nós chegamos lá e a empresa tinha mais de um CNPJ. Tá, mas qual o motivo, né? Teve algum estudo de tributação? Tem alguma vantagem? E analisando até então, a gente não achou vantagem nenhuma, né? Então, tu tem o teu CNPJ, tá ali as tuas atividades, né? Tu tá enquadrado bem na tua tributação, que é o que a gente frisa bem. Cada atividade vai influenciar no tipo de tributação. Abre uma filial. Sim. Né? E ali tu vai ter todo o teu controle, né, da tua receita, da tua tributação baseada naquilo ali. Mas daí muitas vezes a gente vai voltar num ponto lá que é o título do programa ali, que é planejamento, né? E também para isso a gente tem um dos nossos patrocinadores, além da VG, o Sebrae também, que são parceiros aí. O Sebrae tá no Brasil inteiro, o pessoal que tá nos ouvindo no Acre, São Paulo, enfim. Cara, pode trazer para perto
e trocar uma ideia. E a partir daí, junto também com o contador, estabelecer um programa de crescimento. Tá? Tu não vai ser meio resto da vida e faturar os 84 mil? 81 mil. E uma coisa que é importante nessa questão do planejamento, e a gente vê muito lá, quando tu abre 2 CNPJs, tu não pode fazer compra num CNPJ só, né? O teu estoque não vai por osmose sair de um lugar para o outro. E tem muita operação que faz venda sem ter compra. Isso. Ou assim, acontecer de tu ter uma empresa do Simples e tá toda a tua folha de pagamento no Simples, porque, né, tu tá... foge dos 20%. Foge dos 20%. Tem aquela regra, na medida que tu e sobe aí, como é que tu paga aquela folha? Só pra sem receita, né? Só pra ilustrar, na medida que tu sobe teu faturamento, tu também sobe a tua folha pra reduzir a alíquota. Dentro do Simples? Sim, também em alguns anexos, né? No anexo... não vou me lembrar o anexo. Que aí acontece também esse tipo de coisa. O fator R, né? Que aí a gente consegue fazer uma análise, né? Ali a gente consegue. Eu tenho um faturamento, se o meu faturamento ele é linear, ele não oscila muito, e eu tenho aquele custo da folha, eu consigo chegar no percentual ali que eu vou conseguir ficar na alíquota menor. Né? Mas é um anexo só que tem a... Então, na medida que tu faz também o teu planejamento de vendas, de aumento de faturamento, tu também vai prover pessoas... Isso não deixa de ser um planejamento, né, Leandro? Exato, mas muitas vezes é do negócio, tem que partir de quem toca a operação, né? Exatamente. E Bom. uma questão também de empresas, né, com outro CNPJ, com os mesmos sócios, né? Isso tudo tem que ter um controle, até a Vanessa pode explicar melhor, né, a questão do faturamento, né? Sendo sócio de outros CNPJs, também tem esse controle do faturamento. Fala um pouquinho aí, Vanessa. A questão da filial, eu friso bastante que ela é uma continuidade do negócio, né? Ela, às vezes, ela não é um meio... para ter uma carga tributária menos onerosa, muito pelo contrário, porque o faturamento, ele centraliza, né, de certa forma, na matriz. Então, a gente vai, por exemplo, a gente tem uma empresa do Simples, uma empresa que é um sócio que é do Simples, e ele quer abrir uma outra empresa que vai optar por um outro regime tributário. Por exemplo, para ele continuar no Simples Nacional, esse faturamento das duas empresas, ele não pode extrapolar uma faixa aí de 3.600.000, senão a empresa é automaticamente excluída do Simples Nacional. Então, essa questão assim dos sócios, ela é bem delicada e envolve também bastante questão, até às vezes eles optam por entrar com outro CNPJ como sócio de uma empresa, que é possível também, para não ter esse perigo, né, da empresa perder o regime tributário aí do Simples Nacional. E como eu comentei com vocês, né, dependendo do tipo de nicho do negócio, vale mais a pena o sócio optar pela abertura de uma nova empresa do que constituir uma filial. O vínculo vai ser o mesmo? Vai. Mas a gente consegue, talvez, de fato, colocar as duas que fiquem no mesmo regime tributário, regime geral, mas que ele consiga aplicar o benefício fiscal para determinada atividade, né? Então, essa questão, às vezes, de montar filiais, acaba sendo perdido o controle, diria, das empresas, né? E acabando de uma forma aí, mais onerosa para eles. Uma estratégia que utilizam bastante, né, para diminuir imposto é a questão de centralizar uma empresa no Simples Nacional. Hoje a carga tributária de folha de pagamento ela é muito alta nas empresas do regime geral. Então, as empresas constituem, vou dar um exemplo de planejamento hoje tributário. As empresas constituem uma empresa no regime geral para justamente se apropriar dos créditos e ter um abatimento aí nesses débitos, né, um saldo a pagar menor, tomar esses créditos para pagar menos impostos na empresa de regime geral e trazer a folha de pagamentos para uma empresa do Simples Nacional, que aí ela não conta com a parte aí de 20%, por exemplo, de patronal, e somente os outros encargos aí aplicáveis de folha, né? Claro que isso vai muito também de encontro que tu não pode montar uma empresa só
para diminuir impostos. Isso é uma coisa que é bem importante deixar claro, né? Querer montar sempre para cada coisa, montar um tipo de empresa. Porque acaba, né, que no final as atividades ela tem que conversar. Eu sempre falo do cliente, não adianta tu querer colocar uma folha de 30 mil e faturar 10 mil na tua empresa. Opa, a Receita vai pensar, né? Mas tu nem tem faturamento para pagar teus clientes, teus funcionários, né? Então, é uma coisa assim que tem que ser muito bem vista, muito bem estudada, porque existem estratégias que também não são aplicáveis, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando envolve mesmo questão de sócios, os sócios querer nada inibe um sócio de abrir várias empresas, mas é bem importante observar o que a legislação diz, né? Porque tem muitas particularidades em questão disso. Acho que tu tocou num assunto que muito se fala hoje em dia, que é abrir uma holding, né? Tem que fazer uma holding para a gente melhorar ou organizar melhor. Pode falar para nós o que é uma holding e qual é a vantagem que muitas vezes as empresas utilizam através da abertura de uma holding? A holding nada mais é do que proteger o patrimônio, né? Eu diria que ela é um inventário adiantado. Ele é centralizado ali por cotistas, geralmente tem bastante a holding familiar. Então, é centralizado todo o patrimônio familiar, enfim. Quando a gente fala em empresa, é bem importante frisar que todos os imóveis, seja imóveis que não sejam veículos apropriados nessa holding, ele tem que ser transferido para a pessoa jurídica. Mas, de uma certa forma, quando por exemplo, se for feito essa venda na pessoa jurídica, ela incide em uma tributação de até 27,5%, né? Então, a holding, ela vem também com esse diferencial, pois a tributação, ela cai lá para cerca de 5% a 10%. Então, é bem interessante. O principal objetivo hoje que o pessoal tem da holding é uma estratégia, assim, é uma preservação de patrimônio. Mas a questão tributária, ela acaba sendo o mesmo efeito da filial, vamos dizer assim, se é a mesma sociedade. De uma pessoa jurídica, certo? A questão de tributação, conforme o planejamento, ele fica dentro dos moldes assim, de uma pessoa jurídica. Mas é mais a questão de preservar patrimônio mesmo. Não, tem 2 pontos que é legal a gente ressaltar nisso. Primeiro, que muitos empreendedores que passam por aqui são pessoas que já têm um negócio e partem para o segundo, para o terceiro, né? E é uma prática, vamos dizer assim, cada vez mais comum no nosso Brasil ser multi-empreendedor, ter vários negócios, né? E muitas vezes o empreendedor tem essa garra, essa coisa assim, de abrir vários negócios e muitas vezes sem o planejamento, sem a gestão certinha, com todos os pontos que a gente está trazendo aqui, né? E acho que isso acaba trazendo um pouco disso que o Vinícius falou. E outro ponto é o trabalho, muitas vezes, de pejotização. Que uma forma, daqui a pouco, de tu manter, reter, trazer um talento para ficar junto contigo é através da abertura de empresas. E a partir disso, acho que a holding ela se presta muito para isso, né? Para tu poder criar uma empresa com um determinado foco de venda de serviço, outra com venda de produto e tal. E tu vai estar, o sócio maior vai estar na holding. Seria por aí também, né, Vanessa? Sim, de certo modo, sim. É que eu vejo, assim, a questão da holding muito semelhante, né, à pessoa jurídica. Que ela de certa forma, ela é mais centralizada entre mais pessoas e com um objetivo realmente mais específico, né? Perfeito. Eu tenho um outro questionamento que a parte do comércio, quando ela acaba entrando no simples, ela é muito simplificada na questão de aproveitamento de tributos. Mas, olha, eu não consigo entender nada de crédito e débito de ICMS. E é o que hoje a gente vê muito nessa questão de diferença até de domicílio fiscal, né? Então, por que vale a pena a minha empresa, a matriz, estar em tal estado e não está aqui no Rio Grande do Sul, como tu citou? Vocês podem explicar um pouquinho sobre como é que funciona isso? Como é que debita, quando é que acredita? Até esses tempos a gente passou por uma questão que quando tu pega uma nota fiscal, o valor total da nota ele não bate com o valor dos produtos, né? Porque tem essa questão da incidência de ICMS em alguns produtos, em outros não. Dentro da mesma nota. É bem fácil, né? É bem tranquilo. Ele é bem complexo, né? O ICMS, mas
A Vanessa vai conseguir explicar bem essa parte, mas realmente o ICMS, e é como a gente diz, a nossa carga tributária ela é bem alta no Rio Grande do Sul, principalmente. Então, a alíquota ela vai ser diferente de acordo com cada estado, né? E é uma legislação bem complexa. A questão do ICMS, ela vai muito de encontro com o que cada estado aplica, né? A gente tem, por exemplo, como o Vinícius comentou, a questão de que às vezes tu compra mercadorias que, por exemplo, ela vem com uma isenção ou vem com uma substituição tributária, vem com algum diferimento, não vem com base de cálculo de ICMS que tu não se pode acreditar. Em regra, o ICMS ele vai ter o débito na saída, salvo se algum produto não apresentar algum benefício fiscal, de isenção, diferimento, enfim, base não tributada, e ele pode se apropriar dos créditos. Os créditos nada mais é do que o que o comerciante tem de entrada de mercadorias. Então, eu vendi meu produto ali de 100 mil, mas que 100 mil aqui está o meu produto, meu custo, minha margem de lucro, enfim, meu faturamento, tá? Então a gente tem 10 mil reais aqui, mas eu tive a minha entrada de mercadoria ali, que é apropriado eu tomar o crédito de 8 mil. Então eu vou ter aí uma base, na verdade, de ICMS de 2 mil reais. É mais ou menos essa a sistemática do ICMS, né? Claro que realmente ele vai muito de encontro com cada estado. Vale ressaltar também que para os comerciantes, que impacta muito é o diferencial de alíquota. Quando o cliente, o contribuinte faz a venda para outro estado, principalmente para o não contribuinte, que é o consumidor final, pessoas físicas, melhor dizendo, eles pagam, né, esse diferencial de alíquota lá para o estado. Então, essa medida também é paga geralmente no fato gerador, ou seja, na saída ali do produto, que também o cliente ele pode se creditar na competência subsequente desse pagamento. Então, em suma, é isso aí. É um regime que ele se compensa, certo? Tem que ser muito bem analisado. Eu costumo dizer que quem trabalha nessa área de nota e faz a apuração fiscal tem que ter uma análise e tem que contar com o técnico, porque acontece muito por exemplo, quem está comprando pegar um produto que não venha com base de cálculo, que é aplicável, e ele não poder tomar um crédito. Então, se tu tiver um técnico responsável que consiga analisar isso e poder cobrar do teu cliente, é muito importante e é muito relevante, tá? Bem como a questão, assim, de analisar qual produto tu quer vender. Isso é essencial. Porque a gente conta aqui, vou dar um exemplo para vocês, as energias, né? Os painéis solares, é um produto muito caro, mas que hoje, em questão tributária, ele tem muito benefício fiscal, né? Ele vem aí com a isenção de ICMS, então isso aí entra no estudo da viabilidade do negócio. Então, às vezes, eu consigo não tributar um imposto de ICMS num produto que é beneficiado e também vou me acreditando dos outros insumos. Eu compro fios para fazer essas instalações, demais insumos, e consigo ir acumulando saldo credor, né? Que é quando a empresa possui benefício. O saldo ali que eles têm ali de insumos é muito maior do que eles teriam para pagar, e eles vão levando esse saldo credor para os períodos seguintes. A gente viu... Desculpa, a gente viu na internet, daí aquelas coisas que a gente sempre... Quando a gente não tem o conhecimento técnico, a gente muitas vezes acredita. Eu queria perguntar para vocês, aproveitando esse gancho, quando a gente viu a questão dos bombons, né, do ouro branco, do sonho de valsa, que por uma mudança de embalagem conseguiram desconfigurar dentro de um tipo de produto. Isso é real? E isso é interessante o empresário prestar atenção no que ele consegue... Acho que a gente não está escutando a Vanessa. Não.
Mas essa aí que tu comentou, ela repercutiu bastante nas redes sociais, assim, com diversos exemplos justamente disso, né? Só mudando a embalagem, tu já muda o enquadramento do produto. E aqui eu acabo vendo muito também em empresas que fazem a venda de peças ou produtos e também do serviço, que muitas vezes jogam um valor mais alto para uma nota, para pagar menos imposto. Isso é real? Funciona Sim, dessa maneira? Acontece, mas no caso eu tenho a minha venda de mercadoria, eu tenho a minha prestação de serviço. O correto é tu fazer separado, né? Uhum. E ali até tu pode faturar, vai fazer o teu faturamento ali, pode ser o total, mas até para a questão de tributação, tu tá prestando serviço, tu tem que pagar o teu ISS, né, pro município. Se tu bota dentro de uma nota de comércio, tu já não tá gerando esse tributo de Mas aí serviço. eu posso jogar o lucro para dentro da onde eu pagaria menos imposto, vamos dizer assim? Na verdade, ele vai entrar como faturamento os dois, tanto sendo serviço quanto comércio. Ele entra como teu faturamento, só que separados, né? E é importante a gente enxergar. Tu deveria ter uma nota para uma coisa e outra nota para outra coisa. Porque aí a gente tem lá, a gente vai enxergar o que eu tenho de venda de mercadoria, o que eu tenho de prestação de serviço. Mas se eu tenho... Daí vamos pro lado da realidade. Daí eu posso ter 2 CNPJs. Não precisa ter 2 CNPJ. Não, mas eu digo para se aproveitar dessa questão de, ok, eu emito a nota fiscal de consumidor ali do produto que eu vendo num regime tributário e emito a nota fiscal de serviço em outro regime tributário que eu posso fazer esse aproveitamento de questão de folha. Pode. Mas uma coisa possível. que a Adriane comentou, a questão da pagar o ISS, né? Só que a gente não comentou, mas, cara, existem os campos tributáveis de cada ente da federação, né? Então tem os impostos federais que eles vão ser... Lá o Lula vai lá agora e dá um canetaço, baixa alguma coisa, outras algumas ele pode, algumas tem que ser pelo Congresso. A mesma coisa aqui no estado, né? O ICMS. Se não me engano, o governador ele só pode dar um canetaço no ICMS da gasolina ou do diesel, uma coisa assim. São poucos que ele consegue, outros tem que passar na Assembleia. E também tem o campo tributável do município, que aí tem vários elementos assim, mas aí tu vai multiplicando o tamanho do problema, né? Então, quer dizer, tu tem... Quantos municípios no Brasil 5 mil e poucos, se não me engano? Sim. 5 mil municípios com as suas alíquotas, o seu planejamento tributário, seu formato, seu encaminhamento de nota fiscal e tal. Tem 26 estados da federação, né? Depois é um somatório de legislação do que pode ou não pode, de benefício daqui, dali, e também tu ter justamente esse planejamento e avaliar para onde tu leva a tua empresa, em cima de qual benefício fiscal, por exemplo, quando o Rio Grande do Sul perdeu um lote de indústria do setor calçadista para o Nordeste, foi exatamente em cima disso, né? Que eles não tinham isenção nenhuma, o calçado chinês entrando a varrer, também numa política fiscal de permitir a entrada, o dólar baixo e tal, que foi aqui uma enxurrada de produto. Acho que o próprio Extremo Sabor que teve aqui conosco saiu de Pelotas e foi para Turuçu, se eu não me engano, muito vinculado a essa questão de isenções fiscais também, sim, né? Sim. Incentivos, né? Que aí o próprio município também pode oferecer para aquela empresa, olha, tu vem para cá, a gente vai... Cara, tem um município, acho que é Bauru, se não me falha a memória, em São Paulo, onde... Praticamente todas as operadoras de cartão de crédito, elas têm a sua sede lá, porque lá tem um incentivo fiscal de 0,0000, sei lá quanto, para rodar esse serviço. Sim. Então é interessante isso, né? Como a gente volta a dizer, a carga tributária ela é extensa. Questão de municípios também, prestador de serviço. Hoje a gente vai emitir uma nota de prestador de serviço, eu vou prestar serviço em outro município, vou reter o ISS, né, para recolher para o outro município. Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado, né? Aí tu diz, mas é só 2%, 3%, porque normalmente o ISS ele é baixo, né? Ele é, mas, cara, 2, 3% da tua margem de lucratividade, querido. Pouco, pouco, Vinícius. O que tu acha? Acho que essa questão, muitas vezes tu tá saindo de 2 para 4,5, né, de S. Então, dependendo da onde tu estás ou onde tu tá prestando esse serviço, não é nada. É o dobro, né? É o dobro. Tem esse aproveitamento. Vai por município, né? Vai por município. Que aí também vem a questão do planejamento de tu saber aonde tu vai ter a tua empresa, aonde tu vai prestar. Até na composição de preço, acho que isso é uma coisa importante a gente falar quem tá nos escutando.
tu não vai seguir uma mesma tabela de preço dependendo de onde tu vai prestar esse serviço. Porque tu tem cargas tributárias diferentes. Sim. Isso é muito engraçado, porque quando a gente fala em precificação também é pouco estudado dentro das empresas, ou muitas vezes é só olhado para a concorrência e, não, então o preço de mercado é esse, então... Não, mas muitas vezes teu concorrente não está emitindo nota. Ele não tem tudo certo e querendo ou não dá para se balizar pelo errado, né? Com certeza. Muitas vezes também ele tá perdendo dinheiro, né? Também. Então, Ou só criando um passivo. E é um ponto bem interessante a precificação, né? A gente percebe que a maioria não se atenta a isso, né? Como é que eu cheguei no meu valor do meu serviço? Né? O que eu estou incluindo ali? Né? E é bem como tu pontuou, assim, eu estou prestando serviço para outros estados, eu estou viajando, eu tenho que botar esse meu custo no meu valor. Né? E acaba que não tem essa atenção na questão de precificação. a gente tem um programa sobre isso, né? Formação de preço também, sim. fica a dica para recuperar. Pessoal, já batemos o nosso horário aqui, acho que tem uma síntese que a gente pode fazer desse bate-papo que não dá para evitar a questão porque ela é complexa, né? A gente quis botar na mesa aqui alguns aspectos, né, de pensar sobre tributação, e a gente foi só pelo genérico, a gente nem particularizou tanto. E é óbvio que muitas pessoas, por não saber por onde começar, vão deixando, né, e tentando pegar a maior distância possível, né? Só que, bom, vários exemplos aqui que foram dados na mesa também mostram que precisa de definições para que essas coisas possam acontecer, e tu te eximir de tomar essas definições em relação ao teu negócio não vai diminuir o problema, né? A coisa vai estar acontecendo e daqui a pouco, de fato, o dinheiro vai estar ficando na mesa sem necessidade. Então, acima de tudo, acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Procurar quem pode te ajudar, né? A complexidade do assunto que a gente conversou aqui, dificilmente alguém vai parar a sua operação no dia a dia para se debruçar sobre isso, para ter um mínimo de propriedade, para ir depois conversar com alguém e pensar sobre a sua tomada de decisão, né? Então, e para isso tem os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, né, cara? Que a gente... Acho que é importante falar, e o Sebrae tem muito forte esse serviço no Brasil inteiro para ajudar o empreendedor, principalmente nesse planejamento, né? Eu ia fazer uma provocação, porque da mesma forma que a gente comentou que nesse último trimestre é um momento que as empresas têm que refletir junto com seus contadores, escritórios de contabilidade, para entender o que fazer no próximo ano, e o nosso programa vai no ar aí muito próximo ou no último trimestre, também é um momento de pensar em trocar de escritório de contabilidade, né? Se tudo que a gente falou aqui faz sentido para ti e tu não tá tendo um respaldo, acho que essa relação com o teu fornecedor de contabilidade, ela tem que ser sentada na mesa e fazer uma reunião, tu ter tempo para discutir isso, e não é só a troca, mas discutir com o atual. Se tu entender que aí sim tu não tem esse retorno, aí ter tempo também para buscar, porque quando vira o ano... acho que vocês podem falar um pouquinho mais, mas é difícil trocar a roda do carro com o carro andando, né? Já aconteceu da gente receber clientes no meio do ano, mas assim, quando é que acontece isso, né? Se não é uma empresa nova, nós recebermos um cliente novo, essa questão de dúvidas, não ter um retorno em tempo hábil, né? Ou não multa. ter multa, né? Eu estou pagando e não estou vendo o resultado, não me explicam direito as coisas, né? São os principais, são as reclamações que a gente acaba escutando, né? Então é o que a gente procura dar uma atenção, né? E sim, chega quando é que ele troca? Porque ele está insatisfeito com alguma coisa. E o nosso papel é dar confiança para o cliente, né? Ele tem que ter a confiança do nosso trabalho. Acreditar na gente e falar tudo. Olha, fala tudo o que está acontecendo para a gente ajudar. A gente quer ajudar. Maravilha, então, gurizada. Chegando já na finaleira, a gente tem alguns quadros aqui, pessoal, que vamos pegar, pessoal, que é o primeiro deles, o outdoor do empreendedor. A gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma frase, uma mensagem, principalmente para essa galera que está lá começando o seu negócio, está empreendendo e tal. Vou deixar vocês pensando, a gente botar no arroba hoje, que falou ali da Luísa Sonza, né? Bombando, quem sabe, pode ser o arroba dela.
ou ainda no outdoor, lá na Avenida Paulista, 40x4, Brasil inteiro enxergando, assim, bem raiz. Tu levantou, eu gosto de fazer. Se você está tão decepcionado quanto a Luísa Sonza com o Chico, com o seu escritório contábil... Muito bom. Mas vou deixar as gurias pensando. Enquanto isso, vamos puxar os nossos próximos quadros aqui. Então vamos começar com o Gotas de Inspiração. Nunca seja o maior, porque os raios atingem primeiro as árvores mais altas da floresta. A gente vai chegar lá. Eu vou deixar peraí. Eu vou deixar É, o é meu isso aí comentário mesmo. antes de repetir, porque eu respondi a nossa curadora Martins Érica com polêmico. Não, É Mas polêmico no mínimo, no demais. mas óbvio que Vamos de novo no repeteco. Nunca seja o maior, porque os raios atingem primeiro as árvores mais altas da floresta. É do Jacob Safra, e aí eu deixo pra nossa curadora e mastigadora, devoradora de livros, né, comentar um pouquinho do porquê dessa frase, porque eu tô refletindo até agora. Muito bem, pessoal. A nossa dica de leitura de hoje, pedir auxílio aqui pro nosso também host, é um livro chamado A Jornada de um Banqueiro. Ele foi escrito pelo Daniel Gross. Ele recentemente foi publicado agora no Brasil, acho que não sei se foi, não faz 2 meses, a tradução, que conta a história de um dos Safras, né, o Edmond Safra, como ele construiu um império global, financeiro. Ele, aos 16 anos, já trabalhava, eles vão dizer, ok, era a empresa da família, os Safras já existiam, a coisa toda já estava rolando, mas aí ele faz um movimento de sair da sua terra, lá da terra onde estava a sua família, para ir para a Europa, dar continuidade e seguir a trajetória deles lá de trabalhar no mercado financeiro, principalmente com a questão das instituições bancárias e financeiras de forma geral. E aí ele funda, então, ao longo da vida, 3 grandes, tem lá suas 3 grandes contribuições. O que eu acho legal, e o que a crítica, de forma geral, tem falado sobre esse livro, né? Ele é um livro de bastidores, ele é um livro que vai falar o que pensavam à época que deram continuidade a esse tipo de negócio, ok? O cara tinha condições de tirar um cheque do bolso e dizer, vou fundar um banco, mas isso é só o pontapé inicial. Tem muita coisa que acontece a partir daí, né? E essa regra que o Vinícius leu aqui no nosso Gotas... a gente tá... Não, pode seguir. Vendo a conexão aqui. Essa regra que o Vinícius leu aqui no nosso Gotas, ela é uma regra que era sugerida pelo pai dele. Opa! Estamos com quase patrocínio de Skype. Utilitários Microsoft. Mas voltando então ao que eu estava comentando dentro da estante. Essa regra que foi tomada como Gotas de hoje, né? Nunca seja o maior, porque o maior recebe os raios primeiro, né? A maior árvore da floresta recebe os raios primeiro. É uma das diretrizes que o pai dele lá, o Jacob Safra, enfim, passou, né, para ele, para os outros filhos e tudo mais, que tem a ver com o estilo de negócio deles, com o estilo de produtos que as financeiras deles apostavam, com o estilo de investimento, né, até mesmo perfil de tomador de risco. Então tem muito esses bastidores para quem se interessa por mercado financeiro, por instituições financeiras, né? A esposa dele é uma brasileira, se eu não me engano, é porque é muito Safra, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai se situando na família, assim, mas se eu não me engano, a do Edmond é uma brasileira e tudo mais. Mas enfim, é um cara que invariavelmente tem muito resultado, né? Que soube usar o seu background, que soube honrar a missão que a família lhe deu. E tem o que pensava, no mínimo, né? Ou como é que a história se desenrolou aí dos seus feitos e de toda a sua performance na criação e sustentação de empresas do ramo financeiro. Então essa é a nossa dica de leitura. O Vinícius vai fazer aquele suporte muito necessário para a gente entender aí os dados do livro, número de páginas. 351 páginas, então, é de 2023, né? Primeira edição agora desse ano. E... um abraço para Mary Gleice Rodrigues de Souza, bibliotecária, então responsável pela ficha catalográfica. Muito que bem. Muito bem, esse é saído do forninho, né? A versão original dele, que é em inglês, já circula há um tempo, mas agora veio pro português. Tá, esse aí 2 finais de semana, então. Esse precisa de 2.
Era um de pouquinho dois, mais, porque mais ele denso, assim, né? Exatamente, é um texto mais denso que a gente vai ter que parar, olhar, procurar termos para tu entender o que é aquilo ali, entender de coisas como a gente falava aqui, bom, em alguns lugares onde eles estavam fazendo negócio, em alguns países tinha um outro contexto tributário que permitia essa ou aquela manobra, né? Então, mas enfim, é uma aula de respeito. Sobre o Gotas, é isso, né? Entender pro teu negócio o que é importante pra ti, porque tem muita gente que tem como visão a ser o maior e o melhor, e nem sempre será de todo mundo, né? Por estratégia, por outras coisas, que de fato deve ter muita coisa sobre planejamento aí dentro, que casa muito com quase todo o programa que a gente falou aqui sobre a importância de pensar os próximos passos e o reflexo disso, né? Muito bem, cara, e falando em próximo... Oi? Não, eu só ia terminar de arrematar aqui com uma curiosidade, né? Interessante que tinha aquela coisa de não ser o mais, não ser o mais, não ser o mais. Ele faleceu em 1999 e olha como foi a situação. Ele tinha um enfermeiro que fazia os cuidados, a atenção de saúde, e ele simulou um incêndio no apartamento onde ele morava para salvar ele e pedir uma recompensa, digamos assim, para a família. É uma coisa... E aí ele perdeu o controle do incêndio, o provocador lá do incêndio, do sinistro, né? E aí este Safra não salvou, o cara se salvou, depois foi condenado, foi preso. Nossa senhora, Deus! E, enfim, que bizarro! Que não esteja no topo do holofote, né? No final até isso contribuiu ali. Dá uma sériezinha no Netflix, hein? É, né? Pô. Com certeza, até porque esse aqui é né, da família. Né? Sim. Safra, que lá no seu idioma original quer dizer ouro, né? Não sabia. Também estou olhando aqui. Muito interessante. Show de bola, baita dica de livro. Já deixamos as gurias pensando, então, pessoal, frase pra gente colocar lá no outdoor do empreendedor. Ai, eu não pensei. Não precisa ser autoral, né? Pode ser algo que uma mensagem, que tu goste, que uma te reflexão. inspire, enfim. Uma reflexão. Ai, nossa, eu sou péssima. Não sei se a Vanessa quer iniciar. Quem sabe a Vanessa é mais criativa. Não, mas depois tu vai falar tu, a gente vai te dar um tempinho a mais só. Tá nos escutando, Vanessa? Também pediu tempo. Tá, então vamos inverter a ordem, vamos fazer jabá antes, então. Tá, não, beleza. O pessoal que quiser entrar em contato com vocês, curtiu, eu gostei do Papo dos Gurias, quero trocar mais uma ideia, enfim. Onde é que acha vocês? Pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Exacta Assessoria Contábil. Ali tem, né, todos os WhatsApp, e-mail, aí pode nos chamar no direct, tem todas as informações ali. Maravilha, maravilha. Já deu tempo aí, Vanessa. Vamos lá. Pressão. Bom, eu vou falar uma reflexão que eu acho que vai muito de encontro com o que eu penso, né? Porque eu sou uma pessoa muito investigativa. Mas eu acho que a palavra impossível, ela foi criada para ser desafiada, né? Não existe o impossível. Né? A gente tem aí o desafio pela frente. Então, essa é a minha motivação. A minha frase motivacional, diria. Maravilha. Adriane. Bom, eu vou dizer uma coisa que hoje, né, eu cheguei chegamos, né, com a ideia do escritório em questão de persistência, né? Não é fácil a gente chegar olha, agora eu estou prestando serviço, eu não tenho mais um CLT, eu não tenho mais nenhum apoio, sou eu. Então, a persistência de não desistir. Que chega ali, não é fácil o início, né, gente? Tá louco. Conquistar um cliente, atender, a gente atende muitas pessoas, mas nem sempre a gente tem um retorno como a gente espera. Então, eu acredito muito na persistência, né? E o cenário que eu tinha lá em 2021 e hoje, 2023, como os resultados já foram diferentes, né? E satisfatórios. Então, eu imagino que 2024, 2025 vão ser cada vez melhores. Maravilha, então, pessoal. Show de bola, vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença das nossas poderosas em compartilhar tanto conhecimento conosco. Também vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor.
Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsionando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Acesse o @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café. Valeu!